Agora a disciplina de História, tá? Continuamos então o livro 2, livro de História e Geografia, lá na página 61 essa semana, a gente vai até a página 69. A gente começa fazendo a leitura do texto As Crianças em Outras Épocas, e nesse texto ele vai trazer muitas informações que eu não sei se vocês têm conhecimento, porque a infância ela foi concebida como a gente vê hoje, isso foi gradativamente, tá? Essa questão de preservar os direitos da criança, de enxergar a criança de uma forma como um período da vida que é diferente do adulto, né? Não tem como a gente considerar falar com vocês ou se relacionar com vocês da mesma forma que os adultos conversam entre si. Então esse texto vai trazer informações bem interessantes, tá? Que lá no passado as crianças eram consideradas mini adultos, por volta dos 5, 6 anos elas já eram misturadas aos adultos para ajudar nos afazeres de casa ou nos afazeres das fábricas, tá? E depois vai falar mais um pouquinho aqui sobre a questão de quando que se comemora o Dia Mundial da Infância e o Dia da Infância aqui no Brasil, que é comemorado agora dia 24 de agosto, e também o Dia da Criança, que é no dia 12 de outubro. Então, tudo isso, essas datas, elas foram marcos importantes na história, vamos pensar aqui no Brasil, né? Para a gente considerar a criança, o momento da infância, como um período em que a gente precisa aprender coisas, lidar com a criança de maneira diferente. A criança aprende muito nesse período, vocês aprendem muito, toda hora vocês estão aprendendo em casa, ou quando vocês vão se relacionar com as pessoas nos grupos, quando vocês frequentam a igreja, né? Quando tá tudo normal, a gente não considera agora o momento de pandemia, né? Mas todo o processo de socialização, os lugares que vocês frequentam, vocês estão aprendendo coisas. Por isso que a gente tem que cuidar do que a gente oferece para vocês, tá? Momentos de lazer, momentos de aprendizado, o que a gente não tem que mostrar para vocês nesse período ainda. Vocês não precisam saber certas coisas, não é necessário. Pelo contrário, vocês têm que ser preservados nesse período da infância, que vale até por volta dos 12, 13 anos, tá joia? Depois ele continua aqui falando dos direitos da criança brasileira. Eu quero que vocês leiam aqui a Turma da Mônica com várias imagens e alguns direitos, né, que aparecem no Estatuto da Criança e do Adolescente. Algumas questões a respeito, eu quero que vocês façam a leitura aqui, a atividade do calendário também. Continua ali, ó, na página 66, com o texto Brincadeiras e Brinquedos de Antigamente. E na sequência, vocês vão fazer essa atividade aqui, só que vocês vão pensar assim, vamos supor, a bolinha de gude, a burquinha, é um brinquedo de antigamente, mas eu também brinco hoje. Mas se você comparar com o videogame ou com o carrinho de controle remoto, a bolinha de gude, ela é a burquinha, né? Depende do lugar onde você... que nome que deu para esse brinquedo, né? Essa bolinha de gude, ela é bem mais antiga do que um carrinho de controle remoto, do que um videogame. Então, vocês vão ter que sinalizar aqui alguns brinquedos que eram utilizados pelas crianças lá no passado, tá? Continua aqui com as atividades até a atividade 3, tá? E aqui vocês finalizam com o texto Brincando nos Dias de Hoje e respondem essas duas perguntas que são respostas pessoais, tá bom? Sobre gosto de brinquedo e de brincadeira que vocês têm.